Santo, santo é o teu nome, Senhor. Estando eu, digo ainda falando em oração, o varão Gabriel que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. E me instruiu e falou comigo dizendo: Daniel, agora sai para fazer entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, essa palavra e entende a visão. Louvado seja o nome do Senhor. No princípio das suas súplicas saiu a ordem de Deus. A Bíblia registra aqui nesse texto uma das orações mais profundas, mais sinceras e mais belas da palavra. Oração de um homem de Deus que aprendeu que o arrependimento é tudo na sua vida. Daniel, mesmo não tendo feito nada de errado até então, ele se inclui. O povo fez. O povo pecou. O povo se afastou de Deus. A mentira, o engano entrou ali no meio do povo de Israel. Mas Daniel, ao orar a Deus, ele não fala: teu povo errou, teu povo pecou. Ele se inclui. Ele diz: nós pecamos, nós cometemos iniquidade, nós fomos rebeldes, nós nos apartamos da tua palavra. Ele se inclui. Meus irmãos, entendam uma coisa, e com isto existe um grande benefício. Benefício quando você ora não pensando só em ti, mas pensando em defender a bênção de Deus no nosso meio. Ele não pensa só nele. Ele se coloca como pobre e necessitado. Ele se coloca numa posição para defender a obra no meio do povo de Israel. E defender a obra, meus irmãos, presta atenção nisso. É ser solidário, é ser companheiro, é ser amigo um dos outros, não olhar para a falha dos outros,
mas orar, para que nem eu, nem você erramos. Estamos fazendo isso? Estamos vivendo esse momento? Daniel se inclui, mesmo Deus sabendo que ele era fiel. Deus sabia que ele era fiel. Deus olhava para ele e via um homem de Deus, um servo do Senhor, que desde o início do período do cativo da Babilônia, ele não se corrompeu. Muitas coisas foram oferecidas para ele, mas ele não se corrompeu. Ele cresceu com esse objetivo. Estava na Babilônia, estava no cativeiro, mas isso não corrompeu sua alma. Ele não misturou as coisas. Ele era Daniel na hora que ele orava, na hora que estava no templo, na hora que estava diante do rei, na hora que estava nas ruas da Babilônia. Ele é Daniel o tempo todo. E a palavra fala que o anjo Gabriel, o varão Gabriel, no princípio da sua oração, quando ele ainda estava falando, quando ele ainda estava começando a sua oração, o varão Gabriel veio rapidamente. Amados, a grandeza do poder de Deus está não somente naquilo que ele ouve. É maravilhoso saber que Deus está agindo. É maravilhoso saber que Deus está operando no nosso meio. Ele é um Deus de poder tão grandioso que ele não precisa ouvir toda a sua súplica. Quando você começa a orar de todo o seu coração, de toda a sua alma, lá na eternidade o céu estremece. Deus não precisa ficar ouvindo tudo igual eu preciso para entender alguma coisa. Eu não preciso ficar ouvindo você contar as coisas para mim. Deus não precisa disso. Porque Ele sabe o que se passa em cada coração. Daniel estava orando por um povo infiel, por um povo desobediente, por um povo injusto, mas ele estava orando. E a função da igreja hoje é orar. Nós estamos vivendo esse mês das famílias, e família deve orar o ano todo, mas esse mês estamos orando mais intensamente. E daqui estamos colocando os pais aqui presentes, porque os nossos filhos não podem ser contaminados com aquilo que o mundo está oferecendo. Os nossos filhos não podem ser contaminados com aquilo que o mundo está colocando à disposição dele. E nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis. Mas se você entender o grande amor de Deus, Deus não vai permitir. Porque Ele é um Deus de poder. Ele é um Deus de ação. Mas que vale você orar pela sua família? Presta atenção nisso. Eu pensei muito bem antes de colocar isso aqui. Mas conversando com o Senhor foi... É para falar, Senhor? É. Mas que adianta você orar pela sua família, para alguém da sua família, orar pelo seu filho, orar pelo seu esposo, pela sua companheira, para um amigo seu? Que adianta? Se você está em luta com alguém,
desta família, que é a obra do Senhor. Que adianta você orar por um parente seu, companheiro, se você está em luta com alguém da família da obra de Deus? Isso é sério. Daniel comprou essa briga. Senhor, o povo está vivendo na iniquidade, mas eu faço parte desse povo. E eu me incluo porque eu sou pobre e necessitado. E ele se coloca em primeiro lugar em tudo. Se nós estamos colocando Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Mas hoje você pode descansar no Senhor, porque esse varão Gabriel, esse anjo Gabriel vai vir nos visitar. Porque o Senhor mostrou numa visão aqui, que no início do culto, cada lar aqui era visitado pelo anjo. E esse anjo nos ensinava como nos alimentar. Esse anjo nos ensinava como deveríamos comer o alimento que estava à nossa disposição. E feito isto, era enviado mais 3 anjos para inspecionar nossas casas. E esses anjos viam que algumas casas estavam com os telhados quebrados, janelas trincadas, portas sem como fechar, e tudo isso era de madeira. Mas o Senhor falou que até o final do culto vai substituir tudo isso por umas portas de prata, janela de prata, telhado de prata. Mas você precisa falar com Deus também. Porque falar com Deus, como diz o louvor, é um privilégio. Falar com o Senhor é um privilégio. O amor do Senhor nos ensina a perdoar. O amor do Senhor nos ensina a amar. Mas isso tudo é incondicional. Mas nós não fazemos assim. Eu perdoo se, eu perdoo mas, eu amo, mas não é bem assim. Amados, o Senhor nos perdoou sem nos cobrar nada. Por isso que Daniel se coloca na condição de pecador. Por isso que ele se coloca numa posição igual do povo. Mas a palavra nos traz nessa noite, guarda isso, tá? No princípio da nossa nação, o anjo Gabriel vai agir. E quando ele começou a orar, partiu lá da eternidade uma ordem de Deus. E se você está aqui hoje com todo o seu coração, quando você entrou aqui e começou a orar, partiu da eternidade uma ordem de Deus para a sua vida. O teu lar. Muitos não estão preocupados, desculpe a sinceridade. Muitos não estão preocupados com o que está acontecendo. Usando a linguagem vulgar, não estou nem aí. Mas Deus está olhando para quem é fiel. Isso é sério. Deus ouviu a Daniel, porque o povo estava todo disperso. Mas Deus ouviu Daniel. E hoje nós precisamos sair daqui como Daniel. E ama essa obra. Que ama o Senhor. Porque Ele vai agir na sua sinceridade. Ele vai agir na sua humildade. Ele vai agir no seu reconhecimento. Ele vai agir no seu ato de justiça. Você está sendo justo? Hein? Você está sendo justo com aquele que está do seu lado?
Você está sendo justo com aquele que está à sua frente? Mas você quer justiça. Eu quero. Eu estou sendo justo com você, companheiro? Eu estou sendo justo com você, meu amigo? Não sei. Não sei. Ele vai agir no ato do seu perdão. Somos uma família. E não podemos viver como uma família, como um povo que quer uma bênção, como um povo que quer uma salvação, como um povo que quer uma vitória, sem entender isso. Sem compreender. Sem entender o projeto de Deus. No princípio das suas súplicas, partiu a ordem. Antes de cada um chegar aqui, Deus já tinha visto a sua sinceridade, visto o seu coração, visto o seu pensamento, já tinha visto tudo. Deus já tinha visto tudo, porque o tempo de Deus é diferente. O tempo de Deus é totalmente diferente do nosso. Mas o anjo Gabriel vai agir. E Gabriel é o anjo das boas novas. Ele é o missionário das ações extraordinárias de Deus. Ele é o missionário das causas extraordinárias. E se você tem algo pendente, coloca diante de Deus que Ele vai agir. Porque o anjo Gabriel vai estar aqui hoje. Vai te trazer uma boa nova. Vai te trazer esperança. O anjo Gabriel foi o mesmo que visitou Zacarias lá no templo, o esposo de Isabel. E a palavra fala que ele foi ao templo a hora nona, que é exatamente a hora do sacrifício da tarde, era a tradição naquela época. Ele vai ao templo, e aí quando ele chega no templo, o anjo dá a ele uma notícia boa, ó. Você vai ser pai. Ele já era velho. Isabel não podia ter filhos, também de idade avançada. Você vai ser pai. Vai nascer um filho, vai botar o nome dele de João. Ele não acreditou, não creu. Aí o anjo disse, ó, você vai ficar mudo até seu filho nascer. Ele voltou para casa mudo. Ninguém entendeu. Só ele. Às vezes, meus queridos, Deus age em nós para que nós possamos entender o poder dele. Na mesma hora que o anjo visitou Zacarias, visitou Daniel. Na hora do sacrifício da tarde. Nós temos que entender que a ação de Deus, o tempo de Deus é muito diferente do nosso. O nosso tempo tem hora marcada para acabar. Olha, daqui a pouco vai acabar o culto. Mas o tempo de Deus é eterno. Porque Ele é o dono de tudo. Ele é o Pai da eternidade. Ele é a bênção de tudo. A eternidade existe em função de Deus. Não é Deus que existe em função da eternidade. Você entende isso? Tudo existe em função de Deus. Você existe em função de Deus. O seu tempo conta em função de Deus. Não contente com Deus. Não questione. A Bíblia fala que nós temos que fazer prova de Deus, não contentar com Ele.
porque maior é o seu poder. Contentar com Deus, você está dizendo que tem dúvidas. E às vezes a gente é capaz de dizer que ama a Deus que não vê, e está na luta com o irmão que está vendo. Em 1 João diz: aquele que diz que está na luz, mas odeia o seu irmão, até agora está em trevas. E nós precisamos viver esse momento profético, porque a luz é o Senhor. Se a luz está na sua vida, você está de bem com tudo. Precisamos estar assim. É difícil, mas é assim que o Senhor quer. É desta maneira que Deus quer. Porque o tempo de Deus é um tempo glorioso. É um tempo que não conta. Às vezes é difícil entender isso. Como é que é, pastor? Como é que é um tempo que não conta? Lá em Eclesiastes, presta atenção, 3,15, bota aí. Olha só. O que é, já foi. E o que há de ser, que é o futuro, também já foi. E Deus pede conta do que passou. Para Deus, o presente já foi. O futuro já foi também. Se para nós o passado já foi, para Deus também. Você entende isso? Não são capazes de entender isso. É como se Deus olhasse lá do céu para nós aqui assim, ó. Se debruçasse lá no céu. Abrisse um espaço assim nas nuvens e começasse a olhar para nós. Ele olha para trás e olha hoje e olha amanhã como se fosse a mesma coisa. Para Deus, Israel está sacrificando o cordeiro. Para Deus, Israel está atravessando o Jordão. Para Deus, a igreja está sendo batizada com o Espírito Santo lá no Pentecoste. Para Deus, nós estamos aqui agora. E para Deus, o Senhor já está vendo a igreja na eternidade. Entendeu? Para Deus, Ele está vendo a igreja na eternidade. Mas quem está lá, não sei. Tomara que eu esteja lá, meu filho. Eu, você, seu companheiro. Minha esposa que não está aqui. Minha filha que está lá em Vitória fazendo um curso. Deus precisa olhar e me ver lá. Mas eu não posso ver. Nós não podemos ver isso. Não temos como ver. Quando você olha de todo o seu coração, de coração aberto, sem mágoa, sem angústia, sem aflição, Deus age. Ele não espera o seu tempo. Lá na eternidade o céu estremece. Ele dá a ordem para o anjo partir. Mas presta atenção numa coisa. A palavra fala que no princípio da oração, quando ele começou a orar, o anjo Gabriel partiu. Mas só chegou na hora do sacrifício da tarde. Você entendia isso? Olha lá, no princípio das minhas súplicas, saiu a ordem. Então, quando ele começou a orar, partiu a ordem. Mas o anjo só chegou na hora do sacrifício da tarde. É no tempo de Deus. É na hora que Ele quer. É no momento oportuno. Deus trata com o homem como ele será. Sabia? Ele olha para nós e já vê como que eu vou ser. Se a nossa oração vai surgir efeito. Não adianta eu orar aqui agora e Deus já sabendo que amanhã o meu pensamento já está lá no mundo. E quantos estão assim? Vivendo uma brincadeira. Estão na obra. Pais, prestem atenção, hein?
Você está cuidando do seu filho? Você está ensinando ao seu filho a palavra de Deus? Está dando para ele uma Bíblia? Ou está dando para ele o que ele quer? Para agradar o seu filho? Você acha que está conquistando ele, está perdendo ele. Porque aquilo que o mundo oferece é só contenda. É só discórdia. Ensina para o teu filho. E o momento é de orar. A oração. Só Deus pode ver o que ele vê. O homem não pode. Só Deus pode ver o que está à frente. As pessoas não dão valor a isso. Quer ver só um exemplo? Paulo. Ninguém dava valor para Paulo. Quando ele se converteu, quando ele teve a experiência lá no caminho de Damasco, Ananias falou: Senhor, isso aí é Paulo. Aquele que nos perseguiu, queria matar nós, matou muito, queria matar. O que o Senhor falou com ele? Ele vai ser um vaso precioso para mim. Porque Deus já está vendo o amanhã dele. Porque quando ele se converteu ali, quando ele caiu aos pés do Senhor, aquela luz brilhou no seu caminho, ali ele entendeu a obra. Ali entendeu o amor de Deus. Ali entendeu a bênção de Deus. O homem não entendeu. Ninguém tinha entendido. Mas Deus já tinha visto. Meus irmãos, o Senhor está vendo você amanhã. Deus está vendo você amanhã. Se você está orando pela sua casa, pelo seu filho, por alguma causa e não está dando certo, alguma coisa está errada. E pode ter certeza que não é com Deus. Não é com Deus. Mas nós cremos que hoje o anjo Gabriel vai nos tocar. Porque vai partir a ordem de Deus. Aliás, já partiu. Mas ele vai tocar nós na hora do sacrifício da tarde. Deus primeiro age em nós, para depois agir no problema. Para dizer uma coisa para você. Você é muito amado. Ele diz isso para Daniel. Daniel, você é muito amado. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é amor? Você sabe o que é ser amado? Eu acho que sabemos. Porque aqui nós temos muitas famílias, muitas pessoas, uns filhos. Nós amamos nossos filhos e sentimos que Ele nos ama pelo aquilo que eles fazem. Às vezes uma palavra graciosa que eles falam com a gente, um gesto, um olhar. Ontem eu peguei meu neto no colo e dei um negócio para ele comer. Ele está comendo sozinho. Aí ele olhou para mim com um olhar sincero e riu para mim. Só porque eu dei para ele aquilo que ele queria. Era um biscoito. Aquilo para mim foi tudo. O olhar daquela criança, o amor daquela criança em reconhecer a voz daquele que fala com ele. Imagina só a voz de Deus na sua vida. Imagina agora você sentir que lá na eternidade partiu uma ordem do céu. O anjo Gabriel está aqui para tocar em você. Tocar em nossas vidas. Mas ele vai tocar na hora do sacrifício da tarde. Não é na hora que eu quero. Não é no meu momento. Muitas vezes você não entende. Deus não está respondendo às minhas súplicas.
Mas sabe de uma coisa, quando você começa a orar com todo o seu coração, já partiu a ordem da eternidade. E Deus vai nos tocar. Estou acabando já. Porque é aquele que há de vir, é o Todo-Poderoso, é aquele que vai dar fim às transgressões, é aquele que vai dar fim ao pecado. Mas nós precisamos dar basta nisso e agora também. Não podemos viver aqui dentro como vivemos lá fora. Ensina isso ao seu filho. Não se constranja, meu filho. Não é bem assim. Não pode isso, mas vê lá. Não, dá uma ordem para ele. Não é assim, meu filho, e é assim, é do jeito que eu quero. Quem bota a ordem na sua casa é quem? Você ou seu filho? Quem bota a ordem aqui na igreja é o pastor ou o Senhor? É o Senhor. Glória a Deus que é o Senhor. Que se fosse por minha conta aqui estava uma bagunça. Mas Deus tem maior poder para chegar aqui e colocar essa obra em ordem. Colocar tudo em ordem. Por isso que aqui o culto é maravilhoso. Que quando nós oramos com fé, lá no início do culto, quando você se ajoelha e clama pelo sangue de Jesus, parte uma ordem do céu e o anjo Gabriel vem para te trazer uma boa nova. O sacrifício da tarde, o anjo tocou Daniel. Sabe por que essa hora é tão importante? Sabe por que esse momento é tão importante? Ele é citado tanto no Antigo Testamento e em várias situações no Novo Testamento. Foi na hora nona, na hora do sacrifício da tarde, que Pedro e João foram para a Porta Formosa. E chegaram lá, viram um coxo, pedindo esmola, pedindo dinheiro. E ele: nós não temos nada. O que nós temos, nem ouro nem prata, mas no que nós temos, nós te damos. E em nome de Jesus Cristo Nazareno, nós te damos amor, nós te damos companheirismo, nós te damos bênçãos, nós te damos o braço, levanta aqui e vamos entrar juntos. Foi na hora do sacrifício da tarde. Essa hora é tão importante, meus queridos, porque é a hora das respostas. Sabia? Jesus ali nessa hora, na cruz do Calvário, deu a maior resposta para o mundo. E já vão 2000 anos e muita gente não entendeu. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Tudo está consumado. Foi na hora do sacrifício da tarde. Foi a hora nona. Às 3 horas da tarde. E o Senhor nessa hora quer dizer algo para você. Tudo está consumado. Dos teus pecados eu não lembro mais. E Ele nos perdoa sem condição. Porque Ele não olha para aquilo que éramos, nem para aquilo que somos, mas para aquilo que nós vamos ser. Porque o que somos até eu estou vendo. E você está me vendo também. Você está olhando para mim, me olhando com a cara de bonzinho. E a gente olha, todo mundo tem cara de bonzinho. Mas Deus vê mais além. Deus quer algo diferente de nós. Foi na hora do sacrifício da tarde que o anjo Gabriel tocou em Daniel. Foi na hora do sacrifício da tarde que partiu a ordem para que o anjo tocasse em você. Foi na hora do sacrifício da tarde que Deus derramou seu amor por você. Foi na hora do sacrifício da tarde que Deus derramou a sua graça sobre você. Nós precisamos desse toque. Nós precisamos dessa bênção. O momento é oportuno. Eu convido a igreja, todos nós,
a orarmos um pelos outros. Orar pelo irmão que está do teu lado, o irmão que está na sua frente, o irmão que você não tem uma diferença com ele. Eu convido você a orar por ele. Eu convido você a se colocar na posição. Não fique constrangido. Não se constranja diante de Deus. Nós somos uma família. Nós somos uma obra. Na hora do sacrifício da tarde, o Senhor vai tocar em nós. Vai tocar em você. E Ele vai trazer a boa nova para você, companheiro. Vai trazer uma boa nova para o companheiro que está lá no fundo. Para a irmã, para o irmão. Mas isso depende da sua sinceridade, da sua motivação. Deus não olhou para nós. Deus não vai tocar em nós porque somos bonzinhos. Deus não vai olhar para nós porque nós merecemos. Deus vai tocar em nós porque Jesus nos amou. E esse amor dele foi derramado na hora do sacrifício da tarde. Na hora que ele disse: Pai, tudo está consumado. Ele quer consumar a bênção na sua vida. Ele quer consumar a salvação em você. Ele quer consumar a bênção, a alegria em você. Vamos orar? E quando orarmos, você vai entender que no princípio da tua oração, Deus vai dar uma ordem. Anjos já foram lá na sua casa. Aqui, ó. Eles vão estar aqui. Anjos já foram nos nossos lares para trocar aquilo que é do homem, de madeira, que dá brecha, que dá problema, que dá trabalho, para trocar aquilo que é de prata. A redenção do Senhor precisa estar nos nossos lares, para proteger seu filho, proteger a sua vida. Na hora do sacrifício da tarde, Ele vai chegar. Ele vai operar. E a nossa posição tem que ser de Daniel. Sóbria. Mas pastor, eu estou tão certinho, eu não fiz nada. Melhor ainda. Ora por aquele que está do teu lado. Eu tenho cumprido com as minhas orientações. Eu tenho cumprido com aquilo que Deus tem feito. Melhor ainda. Daniel também estava. Mas ele se coloca na posição de pecador. Porque se alguém está errando, às vezes você faz parte desse erro. Isso é reconhecimento. Isso é obra. Nós vamos orar. E nessa oração, Deus vai agir. O anjo Gabriel está aqui. Mas ele só vai tocar na hora do sacrifício da tarde. Quando você entender que o brado de Jesus não foi um brado em vão. Foi um brado por você. Por cada um de nós. Pela nossa vitória. Lembre-se disso. Deus não olha como nós olhamos. Ele vê a igreja lá no passado, como vê a igreja hoje. E já está nos vendo lá na eternidade. Estando eu ainda falando ao coração, oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na visão, ao princípio veio voando rapidamente e tocou-me na hora do sacrifício da tarde. E ele me instruiu e disse: Daniel, agora vim para te fazer entender o sentido. Deus está aqui para nos instruir. Não está aqui para te obrigar a nada. Para instruir você, como instrui o seu filho, como orientar o seu filho, como educá-lo. Deus se preocupa com você, se preocupa com a sua família.
Porque nós somos a família de Deus, que um dia Ele resgatou, nos tirou lá desse mundo, e Ele nos valoriza, porque Ele olha para nós com amor, um amor incondicional, para me fazer entender o sentido de quê? O porquê que estamos aqui? O porquê que estamos na obra? O que nós ganhamos com isso? O que nós estamos ganhando com isso? Outro dia ali, é da minha casa, tem um lugar lá, tá cheio de gente, só dormindo. Alguém falou que ali, bom, ali o fogo cai, mas só dormindo. Aí eu falei, quero ver, meu querido, o fogo cair todo dia. Quero ver você ouvir minha mensagem todo dia. Quero ver você fazer um louvor todo dia. Quero ver você madrugar todo dia. Quero ver fazer uma reunião, vir para o culto todo dia. Isso é sim. Para nós não é um sacrifício, para nós é uma vitória. É isso que Deus quer que nós façamos esse sentido. Quer que nós entendamos. Porque no princípio das tuas súplicas, Daniel, eu já te disse, você é muito amado. Primeiro Ele age nas nossas vidas. Ele age com o seu amor, com a sua bênção, com a sua vitória. Portanto, considera esta mensagem. E entende a visão. Que visão, pastor? Aqui para Daniel o senhor deu uma. Mas para nós hoje o senhor deu outra. E os nossos lares estavam com telhados quebrados, janelas trincadas, portas abertas, porque eram de madeira. Madeira com o tempo apodrece. Madeira com o tempo desgasta. Madeira com o tempo fica sem estrutura. Aí entra. O que está de fora entra. E o que está de dentro sai. Mas hoje, na hora do sacrifício da tarde, Deus trocou as nossas casas. Trocou a janela da sua casa, trocou a janela do seu lar, trocou a porta. Você crê? Entende essa visão? Considera, Daniel, a mensagem e entende essa visão. Agora depende de nós. Você entendeu a mensagem? Você entendeu o que Deus quer para nós? O que quer para o seu filho? Você entendeu a grandeza do amor do Senhor? Você entendeu? Glória a Deus. Eu entendi. Tinha que entender. Já estou lendo essa mensagem tem 15 dias. Pouco tempo peguei e enviei para os meus diáconos. Estão lembrados? Medita nisso aqui. Vamos lá, o que nós descobrimos aqui. Enviei os textos para eles, para nós orarmos juntos. Para ver se a gente caía num consenso. Estava difícil. Mas Deus é um Deus de poder. Porque no início da nossa oração, lá do céu partiu uma ordem. E essa ordem está aqui no nosso meio hoje. O anjo Gabriel está aqui. Mas ele só vai tocar na hora do sacrifício da tarde. E o tempo dele é diferente do nosso. Não me pergunte que hora é essa para você. Eu tenho que entender que hora é essa para mim. Eu tenho que colocar minha casa em ordem. Minha vida em ordem. Seu filho em ordem. Não deixa ele colocar você em ordem, tá? Hoje está mudando. Os filhos estão dando ordem nos pais. Deixa não. A ordem tem que partir do Senhor para você e de você para Ele. Nós vamos orar agora. Cada um vai orar.
Feche os seus olhos. Ore o Senhor por você. Só sola aí. Não precisa cantar agora não. Vamos orar. Passa um momento orando com o Senhor aqui. Quanto tempo a gente não faz isso? Pedir, abençoar, aprender da grandeza do Senhor. Glória a Deus. A guerra de pé. Nós te bendizemos, Senhor, porque só o Senhor para separar um momento como esse, para que nós possamos compreender cada vez mais a grandeza do Teu poder, porque a nossa vitória está em ouvir a Tua voz, em sentir o toque do Teu Espírito, em sentir a Tua presença. Agora, Senhor, abençoa a cada família aqui presente, cada lar, cada pai, os filhos, que tanto necessitam dos nossos conselhos. Mas o que será dos nossos conselhos se nós não estivermos ouvindo o Senhor? O Senhor nos aconselha, nos instrui, nos orienta, para que o nosso lar seja um lar de vitória, um lar de bênção. E também, Senhor, levantamos uma oração aos familiares daquelas pessoas que nós nem conhecemos. Esse acidente hoje tão terrível, para que o Senhor possa consolar. Nós não sabemos os nomes, quem são, mas tudo está à tua disposição. Não sabemos porquê, e não compete a nós a isso. Envia os seus anjos, Senhor, nos lares afetados. Aqueles que sobreviveram, Senhor, possam ter uma experiência contigo e possam alcançar a tua tão grande salvação. Os médicos que estão tratando deles, dê recursos, Senhor. Nós não temos nada, mas o Senhor tem tudo. Assim como o Senhor tem cuidado de nós, cuida deles, Senhor. Agora, Senhor, leva-nos em paz com teu amor e em teu nome dizemos que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus Pai e as doces e eternas consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém.